Graças a paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 3, apenas as duas primeiras palavras. Disse Deus. E aí o verso 26 desse mesmo capítulo. Também disse Deus. Então disse Deus e também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele vai repetir novamente no versículo 27. E 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51 e 52. Depois nós voltaremos nesse verso em específico com mais tempo. Então observe essa primeira expressão desse versículo. Eis que vos digo um mistério. A palavra ela é tão bela e tão perfeita, né, quando dirigida pelo Espírito Santo, e ela possui uma harmonia muito preciosa. E por isso que eu estou destacando esses versículos. Nós não podemos simplesmente olhar para 1 Coríntios e acharmos que é Paulo que está dizendo. Na verdade é o mesmo Deus de sempre. É o mesmo Espírito, porque o Espírito é Deus. Então foi o Espírito que disse, Deus que disse. E ele também disse, façamos o homem à nossa semelhança. Mas ele também disse, ou melhor, ele continuou dizendo. Então observe esse detalhe. Eis que vos digo um mistério. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, falando do mesmo assunto. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E o versículo 52, no momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Foi Deus quem disse. E foi Ele que disse que Ele faria o homem à sua semelhança. Isso sela todo o assunto que nós estamos compartilhando. Sobre a obra da graça, a luz e a graça, sobre a obra da glória do Senhor, luz e glória, que fala dessa transformação, é o segundo ponto que nós estamos examinando. Então foi Deus que estabeleceu essas coisas. Então nós olhamos isso com alegria no nosso coração e repousamos seguro nessas palavras que Deus disse. Mas isso não significa, e é exatamente isso que nós estamos examinando, e não nos dá nenhum direito, e a graça também não nos concede nenhum direito de simplesmente cruzarmos os nossos braços e fechar os nossos olhos e seguir uma vida de desobediência ou uma vida que não anda em conformidade com a palavra de Deus. Isso é uma garantia. Esses versos que nós lemos é uma certeza. Eis que vos digo um mistério. Não é? Nem todos dormirão. Mas uma coisa é certa, transformados seremos todos. É claro que esse versículo está falando então da glorificação dos nossos corpos, na sua etapa final, e também do arrebatamento. Então alguns talvez não passarão pela morte, serão arrebatados antes de morrer. Mas isso não muda o que Deus disse lá em Gênesis. Mesmo aqueles que foram, que serão arrebatados e não passam pela morte, essa morte que muitos já passaram e talvez nós passaremos, não é? Mas uma coisa é certa, transformados seremos todos. Então Deus consumará de fato a sua obra gloriosa em todos os seus filhos, não é? Esse é um chamamento que nós temos aí como base de confiança o próprio Deus e a sua palavra. E por isso fizemos a consideração desses versículos. Então, em outro tempo, voltaremos aí para falar sobre isso.
Nós falamos na reunião anterior e destacamos a importância de uma base e de um fundamento. E estamos falando acerca da glória do Filho unigênito. Então, por enquanto, seguiremos falando dessa glória do Filho unigênito. Há uma glória desse Filho, o Filho unigênito, o Filho eterno. E quando nós falarmos então sobre a glória do primogênito, então isso toca a nossa transformação. Primeiro vamos seguir nessa direção, olhando para a glória do Filho unigênito. E a sua, do Filho, a sua transformação. Porque a base está no seu Filho. Essa é a base para compreendermos a obra que Deus está realizando em nós. Primeiro isso aconteceu nele. Então sempre que falamos da glória do Filho unigênito, estamos falando do próprio Filho de Deus que passou em um processo de transformação. Então seguiremos falando sobre o Filho unigênito ainda. E ao falarmos sobre o Filho primogênito, então isso toca diretamente as nossas vidas. Quando abordarmos o assunto, que ele não é apenas o unigênito, mas ele é o primogênito, isso toca então a obra gloriosa de transformação das nossas vidas. Porque esse texto está falando disso, em uma etapa final. E os irmãos sabem que se refere a corpos glorificados. Assim como foi a transformação do corpo do nosso Senhor Jesus. Não foi? Não foi exatamente assim que aconteceu com ele? Então, primeiro, vamos meditar nessa base. Por que podemos ser transformados de glória em glória? Qual base nós temos para isso? A própria vida e transformação do Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus, em específico. Ele é o unigênito. Não apenas único, não apenas gerado, o unigênito. Porque nos remete ao Filho eterno. E também se mostra a nós como o Filho do homem. Né? Ele é singular, ele é específico. Não há ninguém semelhante a ele. Ele tem uma glória própria, que só ele tem. Né? Mas há uma glória que ele reparte conosco. A glória do Filho do homem. Então quando a Bíblia vai falar de primogênito, a questão do unigênito precisa estar bem fundamentada nos nossos corações. Porque a palavra primogênito não significa que ele é o primeiro criado. Não é? Então, isso toca daí as nossas vidas. E concluímos a reunião anterior deixando uma frase para os irmãos conhecida, até mesmo eu já citei várias vezes, para a meditação dos irmãos e para a nossa meditação. Para que possamos nos voltar à palavra de Deus, voltar à prática da oração e busca pelo Espírito Santo, voltarmos a essa comunhão no Espírito tão importante, seja no nosso tempo particular de leitura, seja num tempo como esse, precisamos reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo, para que ele assim então possa dar o devido entendimento da palavra de Deus. E a frase que nós deixamos, isso está diretamente ligado a esse segundo aspecto da nossa transformação. Quando nós recebemos esses corpos glorificados, o que seremos? Na eternidade. Então a frase, eu já usei muitas vezes, mas é uma frase para nós meditarmos sobre ela. E essa frase é assim, foi a última coisa que nós falamos na reunião. Sempre seremos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Me parece que nós temos que mergulhar um pouco mais para compreendermos a obra gloriosa de transformação do nosso Senhor em nossas vidas. Porque se nós falarmos que nós seremos sempre redimidos do Senhor, aí sim. Mas se referir a nós como sempre sendo pecadores, me parece que algo está incompleto. Sempre seremos os seus redimidos, não é? Mas ser sempre pecadores, não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Enquanto nós estamos nessa esfera de um corpo de humilhação, como foi o corpo do Senhor Jesus, de fato, nós sempre seremos pecadores. E pela graça de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isso enquanto nós estivermos aqui nesse corpo de morte, nesse corpo de humilhação. Mas quando o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando aqui em 1 Coríntios, através de Paulo, ele está se referindo a um corpo incorruptível.
Então, nessa esfera, nós seremos sempre redimidos pelo sangue do Cordeiro. Pecadores, não mais. Porque nós estamos falando da glória, da obra, da transformação nos filhos de Deus. Então esse assunto ele entra por toda a eternidade. Se há uma glória no Filho de Deus, o Filho do homem, há também uma glória nos filhos de Deus na sua igreja. Há uma glória no Filho do homem. E há sim aquela glória do Filho eterno, unigênito, uma glória que Deus não vai repartir com ninguém. Mas ele resolveu repartir a glória do Filho do homem. Então isso é verdadeiro. Esse Filho do homem tem toda a glória de Deus. Mas a igreja, ela é chamada para possuir toda a glória do Filho do homem. A glória de Deus é Cristo. E a glória de Cristo é a igreja. E aqui estamos nós, nesse processo de transformação. Somos transformados de glória em glória. Na medida que podemos, então, contemplar ou ver a face do Filho unigênito. E eu gostaria de fazer a leitura aqui, o irmão colocou isso no grupo também, de um credo, eu também citei isso na última reunião, e eu gostaria de ler esse credo, junto com os irmãos. Penso que é conhecido da maioria dos irmãos, ou talvez de alguns nem tanto, ou talvez alguns conhecem, mas talvez contém algumas palavras desse credo que nós já nem lembramos mais. Então gostaria, com a ajuda do Senhor, trazermos a memória de um credo tão bonito e tão importante na vida e na história da igreja. Porque isso toca um fundamento. É impossível nós permanecermos na vida de comunhão uns com os outros, na vida de comunhão na palavra, de avançarmos no testemunho do Senhor, sem que a nossa fé esteja baseada em um firme fundamento. Então esse credo vai nos ajudar. E talvez, eu fazendo a leitura, a gente se depara com expressões que realmente parece que foram apagadas, né? Um credo que foi escrito aí em torno de 325 anos, logo depois de Cristo. Praticamente o 3º século aí na história da igreja. Então eu vou fazer a leitura aqui, depois nós iremos prosseguir. Talvez seja conhecido, mas não importa. Vamos prestar atenção porque esse credo está diretamente ligado a João capítulo 1, que nós estamos meditando. E é para lá que nós iremos novamente. Então o credo está assim. É uma confissão, mas é mais uma confissão, é um fundamento. Credo chamado niceno. Há outros credos, credo apostólico, credo niceno, porque foi feito aquele concílio num lugar chamado Niceia. Credo niceno, 325 anos depois de Cristo. Agora, o que será que nós pensamos sobre isso? Deixa eu fazer uma nota antes de ler esse credo. Já se vão mais de 2000 anos de história da igreja, desde a obra de Cristo, mais de 2000 anos, bastante tempo. Quando nós olhamos para a vida do próprio evangelista João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira epístola, a segunda, a terceira, o livro de Apocalipse. Quando nós olhamos as epístolas de João, nós encontramos ali João restaurando também o fundamento. João, no seu chamamento pelo Senhor, ele foi chamado para costurar as redes. Esse era o serviço secular de João. Mas isso se tornou na vida de João o seu serviço espiritual. Era assim, Pedro era pescador, ele lançava as redes. Foi nesse contexto que o Senhor chamou Pedro, chamou João. E João, o seu serviço era costurar as redes. E nós vamos ver na vida de João, quando ele está escrevendo, especialmente sua primeira epístola, que ele está ali já com apenas 100 anos de história da igreja, no primeiro século. No primeiro século. Pouco tempo, né? Comparando conosco, é pouco tempo. Praticamente 100 anos, primeiro século.
E João vai escrever aquela epístola de 1 João. E o que ele está fazendo ali naquela epístola? Senão costurando fundamento. Porque as redes estavam se rompendo. Com 100 anos apenas. As redes estavam se rompendo. E João entendia que esses fundamentos não poderiam se perder. Eles teriam que permanecer firmes na vida daqueles irmãos. Porque é o fundamento que iria sustentar, por exemplo, a própria igreja de Éfeso, que recebeu uma repreensão do Senhor. Tenho, porém, quanto a ti, que abandonaste o melhor amor. E o contexto da vida de João é a igreja de Éfeso. E muito provavelmente que eles estavam se desviando de um firme fundamento. Impossível, irmãos, permanecermos na vida de comunhão, vivermos a vida, o gozo, a alegria, a perseverança na palavra de Deus, a comunhão mútua uns com os outros, se a base de um importante fundamento não estiver solidificada e fresco nas nossas memórias, e muito mais em nosso espírito, em nossos corações. Então, 100 anos, João vai costurar as redes na sua primeira epístola. Ele vai trazer de volta o fundamento do ser de Deus, da Trindade, das 3 pessoas distintas. Ele vai trazer essa base. Nós podemos olhar aquela epístola e falar assim, João trata de comunhão. Não, João está costurando as redes. Aquela comunhão tão bonita ali, que nós encontramos no livro da primeira epístola, ele só é possível se o fundamento for restaurado. Aquela vida de comunhão que João descreve só é possível com um firme fundamento, porque a nossa comunhão é dependente da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Diversidade e unidade. Igual nós estamos aqui. Uma grande diversidade, mas unidade. Essa base está na triunidade, no ser de Deus. Não é? Deus é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito é Senhor, mas nós não temos 3 senhores. Nós temos um só Senhor. Não é? Essa é uma das expressões que aparecem em um outro credo. O credo chamado atanasiano. Não é? Então, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos, que age em todos e está sobre todos. Não é? Esses são fundamentos que não podem ser perdidos. 100 anos havia aqueles chamados gnósticos que estavam penetrando ali, querendo distorcer esse fundamento. Querendo criar alguma coisa no sentido que Jesus poderia ser um grande ser criado por Deus, com bastante poder. Isso estava entrando na época de João. Então João faz esse trabalho, porque é o serviço dele. Agora, de João até esse credo, aqui é o 3º século, novamente. Pouco tempo. Praticamente 200 anos depois. É pouco tempo. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai procurar alguns servos. E ele vai criar aquele concílio chamado Concílio de Nicéia. Quem está elaborando esse credo não é simplesmente aqueles homens, mas aqueles servos. Porque, novamente, depois de 200 anos, o que está acontecendo? As redes estão se rompendo novamente. E aqui entra uma doutrina chamada arianismo, muito semelhante à que estava acontecendo com João. E o que eles pregavam nessa doutrina? Que Jesus era o ser mais perfeito de Deus, o ser mais perfeito criado por Deus. Ele era o mais perfeito, mas ele era criado. Isso estava entrando aqui 200 anos depois de João. Então o Espírito Santo se incomoda muito com isso. E ele vai criar então esse concílio. E aqui nós temos esse credo. Porque mais uma vez, através daqueles servos, com grandes lutas que eles sofreram, para que as redes, o fundamento fosse costurado. Para que não se desvanecesse, e muito menos caísse
no esquecimento. Agora aqui nós estamos com mais de 2000 anos. O que será que restou desse credo ainda? Nas nossas mentes e nos nossos corações. Talvez para muitos cristãos novos, ele nem é conhecido. Aqueles mais tradicionais conhecem. Então vamos fazer a leitura, que o Senhor nos ajude. Lindo credo, não é? Ele não foi escrevido para fazer uma repetição, não é? Esse credo eu tive que decorar várias vezes. Mas o problema da repetição é que se perde a realidade. Mas quando o Senhor restaura a realidade, esse credo faz muito sentido. E nós vamos encontrar palavras aqui que nós estamos meditando hoje, com a ajuda do Senhor. Mas nunca deveria ter caído no esquecimento da história e da vida da igreja. E nem em nossos dias. Então o credo está assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. E foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai. É o lugar do seu trono de glória. E virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Agora escute esse final desse credo. E preste bastante atenção. E no Espírito Santo, Senhor, ele está falando do Espírito Santo. E talvez essa parte caiu no esquecimento. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confessa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Porque ele é uma confissão, mas ele é um fundamento. Qual é a atribuição que nós temos dado à pessoa do Espírito Santo? Isso foi debatido nesse concílio. Isso foi um fundamento essencial que também foi restaurado. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. O Espírito Santo. Porque é essa dádiva que nos foi dada. É o Espírito Santo que nos habilita. Você já imaginou adorar e glorificar o Espírito Santo? Qual a dificuldade? Ele é Deus. Ele é o Filho. Ele é o Pai. Deus realizará todas as coisas por meio do seu Espírito. Ele é o doador da vida. O Espírito Santo que doou essa vida, que o Filho se doou.
Ele que doou essa vida a nós. E é por isso que João vai dizer que todos nós temos recebido da sua plenitude graça em lugar de graça. Todos nós recebemos, porque o Espírito Santo é o Espírito doador da vida. Sem Ele, nós estaríamos mortos. Então, no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho. Parece que a realidade desse credo ainda soa com palavras vivas para nós, não é? Ele não poderia cair num ritual litúrgico, porque é visível, irmãos, que o Espírito Santo fala, ainda hoje, através daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Ele era o mestre daquele concílio, e as suas palavras ecoam até nós. A questão é que essas palavras caíram no nosso esquecimento e saíram dos nossos corações. 2000 anos aí se passaram. Com toda certeza, irmãos e irmãs, o Espírito Santo geme mais uma vez para que os fundamentos sejam fundamentados, que as redes sejam costuradas. Ele labuta por isso. É por isso que Romanos 8 vai dizer que esse Espírito geme para que não se perca, não se desvaneça, queridos irmãos. A nossa glória não é como a de Moisés, a glória da letra, o ministério da morte, ainda que teve a sua glória, em que Moisés descia daquele monte por causa da palavra de Deus, ele colocava o seu véu sobre o seu rosto, para que não visse aquela glória que com o tempo se desvanecesse. Nós não participamos dessa glória, nós participamos de uma glória permanente. Nós temos o tesouro em vaso de barro, para que possamos ter o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o credo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a igreja, e que essas coisas voltem a ser realidade, não em forma de repetição, não em forma de liturgia, mas tocando a realidade que há nessas palavras. E assim, então, no terceiro século, o Espírito Santo mais uma vez traz o fundamento de volta. Graças a Deus, sabemos que Ele sempre está fazendo isso, mas penso que é hora de retornarmos a essas bases. Percebemos então que esse firme fundamento é a maior habilitação de Deus ao homem. Não é? A graça é uma graça transformadora, não só uma graça salvadora. É uma graça transformadora. Uma graça habilitadora. Ela não é uma graça que se manifesta apenas porque o homem caiu. Nós nunca podemos olhar para a graça do ponto de vista da queda do homem. Nunca podemos. Nós temos que olhar para o Deus de toda a graça. Não são essas as palavras de Pedro? De 1 Pedro, no capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça. Antes que houvesse qualquer coisa, antes que o homem caísse, Ele é o Deus de toda a graça. Ele não é o Deus de toda a graça quando o homem pecou. Há um texto em Hebreus a respeito do Filho. Gostaria que os irmãos pudessem abrir lá. No capítulo 2 de Hebreus, Hebreus capítulo 2, observe isso, sobre esse aspecto da graça. E como a graça ela é fundamental para a nossa jornada de fé, de comunhão uns com os outros, nas nossas etapas de vida, um sofrimento muitas vezes, após outro sofrimento, graça em lugar de graça. O Senhor nos coloca irmãos com bastante dificuldade, mas não são dificuldades, são graça. O Senhor
Tudo que ele atribui com graça. Agora, quando nós olhamos então para a vida do Senhor Jesus, porque é aí que nós queremos seguir, quando nós olhamos para a vida desse filho em específico, falando então do filho unigênito, e o processo que ele passou de transformação, você já imaginou, ou já pensou, que esse filho do homem, como nós falamos na última reunião, a respeito que Deus revelou, Deus quis revelar esse filho, o filho que estava no seio do Pai, porque ninguém jamais viu a Deus, lembra-se desse versículo que nós citamos na outra reunião, porque ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, não é? Mas na realidade ali, o melhor é o Filho unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito de Deus. Porque ali, o Espírito Santo está se referindo agora ao unigênito, mas quando ele foi formado ou gerado no ventre de Maria. Porque nós temos uma outra palavra ali, que é a revelação. Então ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou o Filho unigênito. Em algumas traduções está Deus unigênito. Que está no seio do Pai, é quem o revelou. E quando que essa revelação então aconteceu? Nós falamos, quando Deus proveu um corpo. E então nós temos o Filho do Homem. Essa revelação ocorreu quando Deus gerou aquela vida no ventre de Maria. Deus formou um corpo, não é? Para o Filho unigênito, o Filho eterno, o Cristo eterno, porque Ele é eterno. Mas a partir dessa revelação, Ele, por isso que Ele é unigênito, não só único, não só gênito, gerado, mas não criado. Então o Espírito Santo gera aquele corpo no ventre de Maria. O Deus Criador, o Criador de Maria, Maria, uma serva pecadora. O Deus Criador, Ele não pode, e Ele não faz isso, Ele não pode passar por cima da sua própria criação. Porque de acordo com a sua própria criação, uma mulher natural, quando gera uma vida, quando gera aquela criança no seu ventre, existe um processo, está dentro da criação de Deus, que aquela vida aquele filho vai ser gerado durante 9 meses. Não foi assim? Foi assim que Deus deixou. Quando o Espírito Santo gera aquele menino, o Deus Todo-Criador podia fazer aquele menino nascer em 1 mês, economizar 9 meses naquele ambiente escuro, não é? Ele é o Deus Criador. Mas Ele criou que a mulher daria luz a um filho dessa maneira, 9 meses. Então quando o Espírito Santo gera aquela vida, uma semente então sem pecado, porque se fosse gerado de um homem, então ele seria pecador, porque a semente seria de homem, então por isso que ele é gerado, uma semente sem pecado, mas ele entra num corpo limitado, que nós falamos. Então a partir dali, ele tem um corpo limitado como um homem. Então ele vai submeter já de início 9 meses de gestação, não tem escape. O Filho eterno de Deus, Deus mesmo, Deus com Deus, se submete a essa condição. 9 meses, aquele feto vai ser gerado. Então ele está limitado em um corpo, para que ele pudesse operar e proporcionar a nós salvação. Esse seria o caminho. Foi assim que Deus, então, o designou. E agora aqui em Hebreus, logo voltaremos a falar um pouco mais sobre isso, porque nós queremos falar sobre essa vida mesmo, e seu processo de transformação. Só nessa menção de João, os irmãos concordam que ele já sofreu uma grande transformação? É isso que a Bíblia chama de glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Porque ele sofreu um processo de transformação. Então essa é a melhor base que nós temos. Porque é isso que ele irá realizar agora em nós. Mas primeiro precisava acontecer com o Filho de Deus. Ele deveria passar por isso. Ele devia entrar agora em um corpo
de humilhação. Não é? Então, que o Senhor nos ajude a tocar esse aspecto, porque isso é verdade para Ele e isso é verdade para nós. Não há nenhum evangelho na Bíblia que vai falar assim, bom, se ele passou toda a humilhação, fique tranquilo que você está livre dela. Ele não passou toda a humilhação para que nós não venhamos a passar nenhum tipo de humilhação. É muito pelo contrário. Isso é para que nenhum de nós dessemos algum tipo de desculpa. Não, Senhor, eu não posso suportar essa crise. Ah, em Cristo você pode. Porque essa crise nada mais é do que uma medida ou um degrau da sua graça. E o que Ele tem para nos dizer é que Ele assumiu um corpo de humilhação. Qual é a garantia? Deus disse: transformados seremos todos. Então o fato que por causa da obra de Cristo, não pelo nosso poder, mas por causa desse degrau de graça, e por causa do seu corpo de humilhação, nós suportaremos a humilhação. Porque por isso nós estamos nesse corpo de morte, nesse corpo de humilhação, que nós perecemos muitas vezes, entristecemos muitas vezes, um corpo de morte. Isso é verdadeiro. Nós devemos olhar para Ele, que em primeiro lugar, antes de nós passarmos por isso, Ele assumiu esse corpo de humilhação. Começando pelos 9 meses no ventre de Maria. Agora Hebreus tem algo aqui interessante. Então, falando desse menino, você já imaginou se a graça fosse algo relacionado apenas ao pecador? Você já imaginou que esse homem, agora limitado naquele corpo, ele dependeria também da graça? Você já pensou sobre isso? Você já meditou sobre isso? Porque verdadeiramente ele está limitado naquele corpo. Isso é uma verdade. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem tristeza, ele cansa, ele chora, ele sofre pelo seu povo. Ele angustia. Aquela angústia do Senhor é um quadro depressivo da vida do Senhor Jesus. Então não há nada que nós não possamos suportar. Agora veja o que Hebreus vai dizer sobre isso. O Deus de toda a graça, como Pedro diz, porque graça deve ser visto antes da eternidade. É em Deus, Ele é o Deus de toda a graça, antes que o homem pecasse e caísse. Essa graça nos alcança, amém? Graças a Deus por isso, pela sua misericórdia, pela sua bondade, é verdadeiro, é um aspecto da graça. Mas olha isso com relação então à vida do próprio Senhor. Então, Hebreus no capítulo 2, vamos fazer a leitura a partir do verso 7. E veja essa vida de transformação desse menino, desse filho do homem. O filho, estamos falando do filho unigênito, que se tornaria primogênito após a ressurreição. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Você está vendo aí? O Deus de toda a glória, ou o Deus de toda a graça, no seu trono de glória, de um trono de glória para um trono de glória. Isso resume a sua vida. De uma descida para uma subida, de uma humilhação para uma exaltação. Ele nunca pularia de glória para a sua glória, mas o caminho para essa glória do Filho do Homem passaria por um processo de humilhação. Isso é verdadeiro para ele, foi verdadeiro para ele, isso é verdadeiro para nós. Então, quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, somos transformados de glória em glória, então ele está falando de nós agora. Aqui está falando do Filho de Deus por enquanto, Filho unigênito, que é dele que nós vamos pegar essa base segura e firme, não é? Aquele versículo de Pedro, antes de seguirmos aí, de Pedro capítulo 5, verso 10, que nós já lemos várias vezes. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
Quando nós olhamos para aquele versículo, antes daquilo ser verdadeiro, e vai ser verdadeiro em nossas vidas, foi verdade para o Filho de Deus. Depois de ter sofrido por um pouco. Não foi assim a vida do nosso Senhor? Depois dele ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E talvez nós podemos pensar assim, como podemos aplicar isso à vida do Senhor Jesus? O Filho do Homem será aperfeiçoado? Sim, Ele está num corpo limitado. É o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Ele. O nosso Senhor foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele foi aperfeiçoado. Se Ele foi, quem dera nós. O caminho não será diferente. Ele foi fundamentado. Porque Lucas vai dizer que Ele cresceu na sua estatura de corpo físico, e Ele cresceu em sabedoria, e Ele cresceu até mesmo em graça. Então esse Filho do Homem, Ele foi fundamentado, firmado, sabe em quê? Num fundamento. O fundamento do ser de Deus, do Deus triuno. Fundamentado. Assim foi a vida do Senhor Jesus. Por isso que Ele cresceu em sabedoria e até mesmo em graça. Porque Ele está num corpo de humilhação. Então Hebreus vai falar sobre isso. Fizeste-o um pouco menor que os anjos. Então veja aí, em uma hierarquia, qual é o lugar em que esse Filho do Homem, ou até aonde ele vai como Filho do Homem. Então ele desce e se coloca numa posição menor do que os anjos, né? Porque em hierarquia, nós somos menores do que os anjos. Em hierarquia. Em realização, em propósito de Deus, não. Deus não repartiu toda essa glória que temos com os anjos. Ele repartiu conosco. Ele não repartiu a sua natureza com os anjos. Anjos têm a natureza de anjos. São criaturas, mas eles possuem natureza de anjo. Nós somos as suas criaturas e recebemos, como criaturas, uma natureza divina. Ele não repartiu isso com os anjos. Nós recebemos uma natureza divina pela obra do novo nascimento, pela obra desse Espírito. Não é isso que aconteceu em nosso Espírito? O Espírito de Deus testifica o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Não é? Recebemos da sua vida aquilo que o credo disse do o Espírito Santo, doador da vida. Não é? Foi isso que aconteceu conosco. Então Deus reparte a sua glória conosco. Nesse sentido, os anjos são inferiores. Mas no sentido de hierarquia, os anjos estariam numa hierarquia superior ao homem. Então Deus, anjos e os homens. E agora ele está falando a respeito do Senhor Jesus. Ele deixa então desse lugar e assume essa forma ali através da vida de Maria. E ele se torna agora então menor do que os anjos. Por um pequeno tempo. Por que menor do que os anjos? Corpo de humilhação. Não é? Então o texto segue aí. Menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então o caminho para a glória é esse. Primeiro, menor. Primeiro, um corpo de humilhação. Por meio dos sofrimentos. Foi assim a vida do Senhor Jesus. E constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Agora veja o 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito novamente menor que os anjos, ele repete novamente, vírgula, Jesus e só Jesus. Por que esse nome está isolado aqui? Porque esse é o nome que ele recebeu como Filho do Homem. Qualquer criança que nasce precisa de um nome, não é assim? O bebê nasce, ou às vezes até antes de nascer já tem um nome para ele, não é? E era muito comum na época que todo nome tivesse um significado. Então seria natural que aquele menino
sendo ali gerado no ventre de Maria, viesse a nascer, e ele precisaria de um nome, né? E qual seria o nome? Então ele recebeu um nome. O nome dele é Jesus. Esse é o nome daquele homem, Jesus. E qual era o significado desse nome, Jesus? Ele é Salvador. Ainda que ninguém visse isso e nem reconhecesse. Mas esse é o nome dele, o nome humano. Se alguém perguntasse para ele, como que é o seu nome? Ele responderia, Jesus. No meio das crianças ali, quando ele vivia, qual é o seu nome? Meu nome é Jesus. Ele responderia com maior naturalidade, como qualquer outra criança. E às vezes nós achamos que não, que essas coisas não aconteceram com a vida do Senhor Jesus, mas aconteceu. Né? Um chama Pedrinho, outro chama João, Tiago, Pedro, Jesus. Né? Então essa simplicidade da sua vida e a sua perfeita humanidade. Ele possuía um nome. Por que ele receberia um nome? Porque ele está num corpo de humilhação. Não é? E o Senhor Deus vai realizar algo com esse nome. Deus vai fazer algo com esse menino. Então o texto segue aí. Menor do que os anjos, vírgula, Jesus, por causa... Então, olhe para a sua Bíblia e preste bastante atenção. Por causa do sofrimento da morte. Aqui a primeira palavra atribuída ao sofrimento é a própria morte. Aquela que ele sofreu ali na cruz, a morte. Porque ele foi vitorioso sobre ela. Então um dos sofrimentos se refere à sua morte. No que concerne, irmãos, a crucificação do nosso Senhor, e essa semelhança, então, conosco, o Senhor, esse menino, o Filho do Homem, ele passou, graças a Deus por isso, por uma humilhação, e essa sim, a qual nenhum de nós passará. Quando ele vai àquela cruz, no ponto mais elevado de humilhação, a morte e a morte de cruz, por isso que o sofrimento da morte é o ponto de maior humilhação para aquela vida. Porque a cruz é lugar de maldição e de maldito. Então isso ele fez por nós. Nós não passaremos por essa humilhação. Porque ele foi feito maldito em nosso lugar. Essa humilhação, ninguém saberá, de fato, o que ela significou para aquela vida. E também para o Pai. Podemos olhar algumas coisas, como esse texto, podemos imaginar algumas coisas. Irmãos, nós nunca saberemos. Aí teremos sim toda a eternidade como redimidos. Para quem sabe tocarmos alguma coisa acerca do que foi ou em que nível essa vida chegou de humilhação. Porque isso foi colocado como maldito naquela cruz. Eu e você nunca saberemos. Na experiência. Tocamos a palavra e podemos ter algum conhecimento sobre isso. Mas em nossa experiência, não. Mas há muitos outros sofrimentos, então nós passaremos. Por que motivo? Esse Senhor, ele não é de maneira nenhuma soberbo, orgulhoso como nós. Agora, se ele passou por esse processo de um corpo de humilhação, quem dirá as nossas vidas? Não é? Melhor sermos humilhados agora do que sermos humilhados depois, porque a Bíblia vai dizer que todos nós seremos humilhados. Né? Então que possamos já ser humilhados na presença do Senhor. Porque quando Ele faz isso, Ele faz debaixo da sua graça. Então é assim a vida do Senhor Jesus. Sofrimento da morte, por causa do sofrimento da morte. Foi coroado novamente, após a sua morte, então foi coroado de glória. Está vendo? 2 vezes já a palavra glória, se referindo a uma mudança de forma, a uma mudança de lugar, a um processo aí de sofrimento, no caso aqui o sofrimento da própria morte. E após isso, coroado
então, de glória e de honra. Para que e aqui está a expressão que eu gostaria que os irmãos olhassem. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Você viu quem foi sustentado pela graça? Vamos ler novamente. Para que, pela graça de Deus. Você sabe como que o Senhor Jesus pôde suportar a tentação no deserto, por exemplo? Como que ele pôde suportar as injúrias? Como que ele pôde suportar os açoites? Aquela coroa de espinho em sua cabeça? Como que ele suportou noites sem dormir? Como que ele suportou o jardim do Getsêmani? Onde ele se angustiou a ponto de quase morrer. Como que ele foi suportado? O que deu suporte para ele? Aquele menino caminhou debaixo da graça. Pela graça de Deus. Então a graça não teve início quando o homem caiu e pecou. A graça de Deus sempre esteve em Deus. Ora, o Deus de toda a graça. E se não fosse essa graça de Deus, essa vida não suportaria. Como que essa graça foi acolhida pelo Senhor Jesus? Pelo ministério e serviço do Espírito Santo. Ele palpava essa graça de Deus, porque foi o Espírito que gerou aquela vida. Foi o Espírito Santo que batizou aquela vida. Foi o Espírito Santo que conduziu ele para o deserto. Foi o Espírito Santo que ungiu para que ele pregasse. Em outras palavras, ele foi gerado debaixo da graça, batizado debaixo da graça, conduzido para o deserto, para a tentação e as provas, debaixo da graça. Ele pregou o Evangelho debaixo da graça. Você vê como nunca a graça anulou nenhuma responsabilidade desse menino. Ele precisou crescer, então, em graça. Suportado, suprido pela graça, ele precisou andar em um lugar de graça por um outro lugar de graça. Prova após prova. E isso é verdadeiro para a vida do Senhor Jesus. E isso é verdadeiro para conosco. Então, seguindo aí, o verso 10. Antes de ler, vá um pouco à frente no capítulo 5. Uma menção importante no capítulo 5 do livro de Hebreus. O versículo 9. 8 e 9. Vamos ler a partir do 7. Ele, Jesus, está vendo que Jesus está isolado novamente? Jesus, nos dias da sua carne, porque ele é um homem verdadeiro. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, porque é assim um homem, não é? Suplicando a Deus com forte clamor e lágrimas nos seus olhos, porque ele é um homem, orações e súplicas. Nós podemos pensar assim, bom, se nós estamos sempre debaixo da graça e temos recebido a sua plenitude, então não precisamos nem orar, nem suplicar e nem clamar. A graça é provisão de Deus. Deus fará. Dormiremos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Deus que disse. Mas Ele fica esperando que nós suplicamos a Ele, e nos acheguemos a Ele, que oramos a Ele, por revelação, por entendimento, com lágrimas, com um forte clamor e lágrimas, debaixo da graça, é que nós fazemos isso, mas não é debaixo da graça que nós não fazemos isso. É assim a vida do próprio Senhor, orações e súplicas,
a quem podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, está vendo? Porque o Pai ouviu o seu clamor. Assim como o Pai ouve se houver clamor. Se não houver clamor, o Pai não ouve nada. Ele sabe de tudo? Sim, Ele sabe de tudo. Ele sabia de tudo a respeito desse filho? Sim, porque esse filho nunca deixou de ser o próprio Deus. Mas como homem, ele tinha que suplicar. Então ele não suplicou apenas a nosso favor. E não podemos ter a ideia errada de que essas coisas que ele está fazendo para que nós não precisássemos fazer. Mas ele está dizendo assim, se eu fiz, vocês serão capazes, porque a graça habilita de fazer. Se eu sofri, vocês suportarão todo tipo de sofrimento. Essa é a ideia da humanidade do Senhor Jesus. Ele se tornou em tudo semelhante a nós, para que nós pudéssemos realizar todas as coisas a Deus. Então, seguindo o texto, embora sendo filho, aprendeu, desenvolveu. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Isso é verdadeiro para nós, mas isso foi verdade para o Filho de Deus. Se o Filho foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, então nós também seremos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Então, como que o Filho caminhou? Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi assim a sua vida. Agora olha o 9. E tendo sido aperfeiçoado. Deu a evidência da sua humanidade e da sua limitação naquele corpo de humilhação. O Deus perfeito. O Deus que aperfeiçoa todos e aperfeiçoa tudo. Ele está num corpo de humilhação porque ele está sendo aperfeiçoado pelo sofrimento. E é assim que o Senhor irá seguir conosco, porque todos nós seremos transformados e o Senhor há de nos aperfeiçoar. Se você ler a epístola de 1 Pedro, você vai descobrir que Pedro tinha uma clara visão do nosso Senhor. E por que Pedro se alegrava com o sofrimento? Pedro jubilava por aquelas coisas. Agora você entende porque ele fala, se vocês estão sofrendo, é a prova, é a evidência de que sobre vós repousa o Espírito da glória. Ele está falando, essa é a grande evidência de que vocês estão sendo transformados de glória em glória. É evidência que o Espírito da glória repousa sobre nós, porque glória fala de transformação. Então o verso 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque ele está falando dessa vida de obediência e de transformação para todos aqueles que lhe obedecem. Então nós não podemos olhar e falar assim, não, Senhor, eu não tenho condição de obedecer. Isso não é uma verdade da graça. Nós olhamos para o nosso Senhor. Olhamos a sua obra, olhamos a sua vida de transformação. Olhamos aquela mais alta humilhação que ele sofreu naquela cruz, como maldito. Porque nós devemos olhar para o lugar mais sombrio que ele foi. Ninguém aqui sabe, nós estávamos falando isso com os irmãos ontem em Barueri. Ninguém aqui sabe realmente o que significa um vale da sombra da morte. Aquelas regiões da sombra da morte. Nós não sabemos o que isso significa. Nós podemos imaginar. Mas foi esse lugar mais profundo, o abismo mais profundo, que após a sua crucificação, ele vai então como filho do homem. Mas você vê que esse aspecto dessas profundezas da morte, está diretamente ligado a João 3,16. Porque Deus amou o mundo, são as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Como que ele amou de tal maneira? Ele foi em busca, porque o seu sacrifício é para todas as almas que vierem a crer no seu nome. Então, quando ele entra nessas profundezas que nós nem podemos imaginar, o que foi que ele enfrentou. O fato que nós sabemos, que ele não foi gerado de uma semente corruptível. Então, da mesma maneira que ele entra nessa morte, que para ele foi uma angústia, porque custou a própria face do Pai. Foi uma angústia, mas ele foi, em obediência à vontade de Deus. Ninguém poderá dar desculpa. Nenhum ser da face da terra poderá levantar a sua voz no dia do juízo e falar assim: por mim, de mim o Senhor me esqueceu. Ninguém poderá dizer isso. Ninguém. Ele não se esqueceu de ninguém. E se ele não fosse nesse lugar mais profundo, os do antigo não seriam salvos. Porque muitos do antigo já tinham morrido. E o que salva eles é a mesma obra, a obra de Cristo. Então ele vai nesse lugar. Nós podemos simplesmente imaginar de uma maneira tão rasa. E ele vai tomar aquela chave do inferno e da morte. Aquele cenário daqueles anjos e demônios, aquele lugar sombrio e infernal, todos simplesmente paralisados, sem poder tocar naquela vida. Essa é a cena que eu faço. Os irmãos podem ter outra cena. É como que aquela chave está ali, rodeada dos seus demônios e as hostes mais infernais que nós podemos imaginar. Mas quando aquela vida gerada ali no ventre de Maria, uma vida perfeita, gerada pelo Espírito Santo, Deus com Deus, uma vida perfeita, sem pecado. Quando ele entra, ele simplesmente toma aquela chave, porque ninguém pode tocar naquela vida. A morte não pode tocar naquela vida, porque ele é um homem perfeito. Então ele toma aquela chave, a chave do inferno e da morte. Essa é um dos aspectos bonitos da visão de João, não é? Vamos ler esse versículo, já voltaremos aqui. Abra lá em Apocalipse, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Apocalipse 1, verso 17. João dizendo: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Não é? Toda autoridade ele tem para falar isso para João. João estava sofrendo com grandes angústias por causa daquilo que nós falamos no início da reunião. Ele estava muito triste por causa da condição daquelas igrejas. E o Senhor, o vitorioso, se apresenta a João e ele vai dizer essas palavras: João, não temas, não se preocupe. Porque foi eu que disse e eu farei. As igrejas são minhas. Você cumpriu com tudo aquilo que você precisava cumprir. Porque ele estava preso. O que João podia fazer por aquelas igrejas? Ele só podia orar. E o Senhor vem como um apacentador. Porque João está em torno de seus 90 anos. E ele vai dizer: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Graças ao Senhor. Graças a esse lugar, essas regiões, esse vale sombrio da morte. Então essa é uma garantia, irmãos e irmãs, que transformados seremos todos. A morte não tocará as nossas vidas. Nós partiremos para o Senhor em descanso, mas a morte, esse sofrimento da morte, não pode nos tocar mais. Porque o cristão descansa no Senhor.
e não morre. O sofrimento da morte é provado pelo o Senhor. Especificamente pelo Senhor. Então volte ali onde nós estávamos e nosso tempo já está avançando, mas vamos concluir aqui pelo menos essa medida aqui tão preciosa. O verso 10 então de Hebreus 2. Então vimos aí que ele foi cuidado e suprido pela a graça de Deus. Graça precisa ser compreendida a partir do ser divino de Deus, na eternidade. No princípio era o verbo. A graça precisa ser visto a partir daí. Porque convinha que aquele por cuja a causa e por quem todas as coisas existem. Então aqui toca um aspecto nosso, nós vamos falar isso mais para frente. Existe conduzindo muitos filhos, é isso que ele está fazendo conosco, viu? A mesma vida que ele passou, o mesmo processo de transformação que ele sofreu como homem, ele fez tudo isso, porque é a vontade de Deus. Disse também Deus, façamos o homem, conforme a nossa semelhança. E isso é glória. Então, porque convinha que aquele por cuja a causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio, novamente, aperfeiçoasse por meio de sofrimento. Sabe qual que é a ideia aqui? A melhor ideia aqui é tornar-se perfeitamente capaz. Essa palavra aperfeiçoar. Ele está dizendo que o sofrimento de Cristo, tanto para ele como para nós. E você vê que aqui ele não menciona sofrimentos da morte. Porque ele está falando que tornar-se, a ideia boa aqui dessa palavra aperfeiçoar-se, é tornar-se todo homem, ou o próprio Senhor, porque ali em Hebreus 5 que nós vemos, que ele se tornou por causa dos sofrimentos, o quê? Autor da salvação. Ele recebeu do Senhor aprovação por meio de todos os sofrimentos de sua vida. Você lembra que o Senhor falou lá no Monte da Transfiguração? Depois já de 3 anos de provas, de sofrimentos, ele já tinha sido tentado no deserto, o Monte da Transfiguração, nós vamos falar depois sobre isso, mas lá veio uma voz do céu, não é a mesma do Rio Jordão, vem do mesmo Deus, do mesmo Pai, mas com conotação diferente. Segundo essa voz, ele poderia ir direto para o trono. E não precisava sofrer a cruz. Sabe o que significa? Que por meio daqueles sofrimentos, ele se tornou totalmente capaz para ir à morte. Porque isso é verdade para nós também. Porque a graça está falando de uma capacitação. Porque Deus ali no Monte da Transfiguração está dizendo, este é o meu eleito. Nele eu tenho todo o meu prazer. Eu estou falando assim, ele já está aprovado. Ele não precisava passar pela morte para mostrar que era aprovado. A morte tem a ver conosco, para o cumprimento de Deus. A morte do Senhor Jesus tem a ver conosco. Ele precisava passar pela morte, porque esse era o meio de Deus nos justificar e nos redimir. É assim que Deus cumpriria o seu propósito e vontade. Mas segundo essa voz, esse Filho do Homem, diante de Deus, está aprovado. É por isso que ele é chamado de último Adão. Olhando para a vida do Senhor Jesus, de uma vida de um homem moral, sem pecado. Deus está falando assim, ele está aprovado.
Então Deus está falando assim, Ele é capaz de enfrentar a morte e a morte não vai reter essa vida. Quando nós somos alcançados pela graça e recebemos da sua plenitude, o Senhor está dizendo, eu vos capacitei. Vocês são capazes, pela graça, de suportar todos esses sofrimentos. E por fim, receber a aprovação. Transformados, seremos todos. E os nossos corpos, então, glorificados, aperfeiçoados por meio do sofrimento. Ele vai usar a mesma expressão ali do versículo 9, que nós lemos. Autor da salvação. Está vendo aí por que ele pode ser o autor da salvação? Você compreendeu esse texto? Porque ele tornou-se, ou tornasse, perfeitamente capaz. Porque ele está debaixo da graça. A vida do próprio Senhor Jesus. Isso foi verdade para ele. Isso foi verdade para nós. Que linda jornada de transformação na vida do Senhor Jesus. Irmãos, que base segura e sólida nós temos quando nós olhamos para essa vida. Essa é a nossa garantia de que seremos, todos nós, transformados. E suportaremos aquelas lutas que nós achamos que não iremos suportar. As mais terríveis, as mais difíceis. O fato que nós estamos nesse corpo de humilhação. E a igreja como corpo de Cristo. Não é? Os membros individuais. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Passa por esse processo. Então primeiro virá a humilhação. E depois a exaltação, como nós falamos. Primeiro uma longa jornada, vista na vida do próprio Senhor. Uma peregrinação no deserto. Ele foi conduzido pelo deserto. E depois então, a bendita Canaã celestial. Então Efésios vai dizer que ele, depois de tudo isso, assentou nos lugares celestiais. E que nós assentaremos com ele nos lugares celestiais. Então que o Senhor fale aos nossos corações e nós temos que encerrar. E por isso que Efésios vai dizer que esses lugares celestiais, é a suprema riqueza da sua graça. Quando ele fala de redenção, ele fala da riqueza da sua graça. Quando Cristo ocupa esse lugar assentado no trono, ele fala da riqueza da sua glória. Porque ele voltou para o seu trono de glória. E quando ele fala que a igreja está nessa posição, assentada juntamente com ele nos lugares celestiais, ele vai dizer que isso é uma suprema riqueza da sua graça. Uma graça que abunda sobre o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Suprema riqueza da sua graça. Vamos orar e no próximo domingo seguiremos a partir daí. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu Filho amado. Podemos olhar para ti e caminharmos seguros, cientes que estamos completamente capacitados e habilitados por causa de ti mesmo. Somos supridos, ó Senhor, pela doação e dádiva do teu Espírito, que a nós confiou a tua vida em nossos corações. Reconhecemos, ó Senhor, quão glorioso foi o teu sacrifício, a tua obra de amor, quantos sofrimentos, ó Senhor, tu passaste por causa de nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor se tornou semelhante aos irmãos e a nós, para que pudesse ser o nosso socorredor. Nós confiamos ao Senhor em tua palavra, porque foi assim que Deus disse, que todos nós seremos transformados. Nós te louvamos e adoramos o teu nome. Amém.